Deus tocou muito no meu coração para que eu gravasse este vídeo. O assunto é um tanto polêmico, mas necessário. Este vídeo fala sobre maldição hereditária. Eu não quero aqui dizer assim como surgiu, onde surgiu, quem foi responsável, quem não foi, porque eu acabaria tendo que citar nomes, tendo que citar igrejas, denominações, e eu não quero isso. Eu quero simplesmente mostrar o que a Bíblia diz a respeito do assunto para que nós possamos encontrar a melhor resposta, que sempre a melhor resposta é a resposta dada pelo próprio Deus por meio de sua palavra. O que seria essa maldição hereditária? Ela é conhecida por vários nomes. As igrejas que apregoam a respeito disso dizem que as pessoas, quando recebem algum tipo de maldição, seja um trabalho, ou mesmo um trauma, algumas vezes, alguns falam até de doença. E aí várias dessas igrejas ou denominações fazem uma espécie de regressão, algo parecido com sessão de psicologia, psicanálise, ou mesmo algo semelhante à terapia da regressão do espiritismo, fazendo com que a pessoa volte até o seu útero, até o útero da mãe, até o ventre materno, e para descobrir a partir de que momento a pessoa recebeu determinada maldição, a partir de que momento a pessoa passou a ter determinado trauma, bloqueio, enfim, seja lá o que for. Se a vida amorosa da pessoa está empacada, a pessoa não consegue namorado, não consegue vencer na vida, não consegue um emprego, então são várias os motivos que levam uma pessoa a querer cair de cabeça nessa heresia, porque é uma heresia. O tratamento, digamos assim, que essas igrejas ou denominações, ou mesmo correntes, digamos assim, oferecem àqueles que buscam essa alegada libertação, recebe nome de vários nomes: quebra de maldições, cura interior, cura de memórias, entre outros. Então, sem enrolar muito, eu gostaria de falar a respeito do que o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Por que a doutrina da maldição hereditária é uma heresia? Vejamos aqui. Primeiro, eu gostaria de mostrar dois textos bíblicos que falam a respeito do que Deus faz com o ser humano a partir do momento que ele entrega a sua vida a Cristo, ele recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando a pessoa deposita sua vida nas mãos de Deus, Jesus, que morreu para libertar todos aqueles que crescem nele ao longo da história, derramou seu sangue para a remissão dos pecados de todos aqueles que crescem nele. Ele fez com que o Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa recebe a Jesus Cristo, o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Ou seja, o tal do batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que algumas denominações defendem, não ocorre por meio de glossolalia ou por meio de manifestações espalhafatosas, mas ocorre a partir do momento da conversão, a partir do momento que a pessoa recebe a Cristo, a partir do momento que a pessoa entrega sua vida nas mãos de Deus, e o Espírito Santo passa a ocupar a vida dessa pessoa, mudando a pouco, mudando sua personalidade, mudando seu caráter, para que ela melhore, para que iniciando o processo de consagração, de santificação. Há dois textos bíblicos que eu gostaria de introduzir a respeito disso, falando especificamente sobre esse assunto. O que acontece com o cristão quando ele entrega a sua vida nas mãos de Deus e recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador? O primeiro texto deles é o de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que fala sobre o selo do Espírito Santo. O que acontece com a pessoa quando ela é batizada com o Espírito Santo? Em quem, ou seja, o Consolador, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor
da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Ou seja, repetindo aqui, em quem? Jesus Cristo, no caso. Também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, veio já a vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a partir do momento que a pessoa recebe a Jesus Cristo, ela já está selada. Ou seja, ela já se converte. A conversão ocorre exatamente aí, o batismo com o Espírito Santo ocorre exatamente aí. Não ocorre por meio de língua estranha, nem por meio de cambalhota, retetê, nada disso. Ocorre no momento da conversão. E outro texto, dessa vez sobre o que acontece com o cristão. O cristão se converteu, ele recebeu Jesus Cristo, foi selado com o Espírito Santo. E o que o inimigo, que poder o inimigo tem sobre essa pessoa a partir do momento que ela é revestida pelo Espírito Santo? Vejamos aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, aqui na Nova Versão Internacional. Então, não adianta a pessoa dizer que fulano de tal pode perder a salvação, fulano de tal pode cair maldição, eu posso fazer um trabalho, algum mal, alguma bruxaria, alguma feitiçaria. Não. A partir do momento que você recebe a Jesus Cristo, é revestido pelo Espírito Santo, e se torna participante, cidadão do reino de Deus, passa a fazer parte da igreja invisível, passa a integrar a família de Deus, você está protegido. O que pode acontecer é porque você, mesmo fazendo parte da família de Deus, você continua sendo um ser humano carnal e falho. Quando você dá ao lado a carne, cede os apelos do mundo, ou é iludido pelo inimigo em algum momento, você acaba se tornando mais fraco, você fica fragilizado e acaba cedendo a algumas coisas. Mas com relação à maldição, com relação à feitiçaria, bruxaria, não se preocupe. Como você é cidadão do reino de Deus, está revestido pelo Espírito Santo, você não precisa se preocupar quanto a isso. Nem com poltergeist, seja lá o que for. Você não precisa esquentar a cabeça. As pessoas que desejam o seu mal podem fazer o que quiserem para você, que você não será atingido. Quanto a isso, fique em paz, pode ficar tranquilo. E agora, com relação à maldição hereditária, sabendo de tudo isso, falemos mais especificamente sobre a maldição hereditária. É possível os filhos herdarem o pecado dos pais? É possível os filhos receberem alguma maldição dos pais? Tem um texto lá referente aos 10 mandamentos, o texto que cita o segundo mandamento, lá em Êxodo 20, versículos 5 e 6, tem um trecho que muitas pessoas interpretam mal, mas tentarei explicar de uma maneira mais bíblica. Diz assim, Êxodo 20, versículos 5 e 6, na edição Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Não te curvarás a elas, nem as servirás, ou seja, as imagens de escultura. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então o que acontece aqui? É possível receber uma maldição? Aqui não fala de maldição, aqui fala de consequências do pecado, é diferente. Porque o pecado praticado por alguém gera consequências, e pode gerar consequências para até 4 gerações, como diz aqui. Se bem que isso aqui é hipotético, né? É simbólico. Assim como posso, não é simbólico, é figurado. Aqui ele fala de 4 gerações porque é o período máximo que uma pessoa pode viver. Ou seja, a pessoa pode passar a vida inteira dela sofrendo as consequências do seu pecado. Aqui diz exatamente isso. A pessoa pode viver 10, 20, 30, 40, 50 anos, até 100 anos. E se ela comete um pecado, dependendo do pecado, ou seja, não é todo pecado, mas dependendo do pecado, se for algo terrível,
a pessoa pode sofrer consequências desse pecado e, além da pessoa, também sua própria família, seus familiares. É exatamente o que diz aqui. Mas isso não quer dizer que os familiares dessa pessoa sofreram maldição. Nada disso. Isso não está de maldição. Trata-se de consequências do pecado. As pessoas, os familiares dessa pessoa, não têm culpa do pecado do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, enfim. Eles podem sofrer as consequências do pecado do seu ancestral. Mas isso não significa que eles sofreram algum tipo de maldição. Porque a Bíblia, aqui por meio do profeta Ezequiel, explica bem isso. Profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos 4 e 20. Aqui está muito bem explicado. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai levará a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui está bem claro. Se o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, foi meio... você não conseguiu entender bem o texto de Êxodo, o texto de Ezequiel é claro. Ele esmiuça claramente, porque aqui sim fala sobre maldição, no caso a consequência do pecado. O texto de Êxodo falava sobre as consequências do pecado e que fala especificamente sobre uma maldição, digamos assim, porque o filho, o neto, o bisneto, o descendente, ele não pode receber uma maldição por causa do pecado do pai, ou do avô, do bisavô, porque cada um morrerá em consequência do seu próprio pecado. Os filhos dos filhos, os filhos dos filhos não tem nada a ver com isso. Como já disse, repito mais uma vez, o que pode acontecer, dependendo do pecado praticado pela pessoa, a pessoa sofrer a vida inteira as consequências do seu pecado. E não só ele, mas também as pessoas que estão ao seu redor, inclusive seus familiares. Mas isso não quer dizer que os familiares estão sob maldição, nada disso. A partir do momento que a pessoa, o filho, o neto, o bisneto do pecador, entrega a sua vida a Cristo, recebe a Cristo, Jesus Cristo como o seu único suficiente Salvador e é revestido pelo Espírito Santo, ele está protegido, ele está blindado contra qualquer tipo de maldição. O que não significa que ele se torne uma pessoa perfeita, claro. Ele às vezes pode cometer um deslize, assim, mas não existe nada que possa afastá-lo de Deus. Como está lá no texto de Romanos, capítulo 8, versículos, se não me engano, de 37 a 39, 40, uma coisa assim. Complementando, tem o texto aqui de João, o Evangelho de João, capítulo 9, versículos 2 e 3, palavras de Jesus. Na verdade, o apóstolo João introduzido, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui diz especificamente sobre enfermidade, porque muitos, infelizmente, inclusive hoje, consideram a enfermidade como consequência de pecado. Alguns tratam a enfermidade como uma maldição, tratam até como algo demoníaco. Fala-se muito sobre espírito de enfermidade, sobre demônio de enfermidade. Isso é heresia também. O que acontece é o seguinte: a enfermidade é consequência do pecado original? É consequência dos pecados de Adão e Eva? Só que uma pessoa não fica enferma porque peca. A enfermidade faz parte da própria natureza humana, da própria raiz pecaminosa, como já falei aqui várias vezes. Eu posso ficar enfermo, qualquer de nós pode ficar enfermo, qualquer um de nós pode morrer. Até mesmo os servos de Deus consagrados que sempre serviram a Deus podem morrer de câncer, podem morrer de AVC, podem morrer de infarto, podem morrer com as coisas de uma diabetes, de uma hipertensão. Mesmo sendo servos consagrados de Deus, que sempre serviram a Deus, que sempre buscaram estar na presença dele, até eles podem morrer de uma doença dessa. Isso não tem nada a ver com pecado. Ah, mas fulano pecou, nada disso.
Ah, então fulano não tem fé. Às vezes a pessoa pode ter um exemplo de fé para muita gente e pode morrer de uma doença. Ou seja, doença não tem nada a ver com falta de fé, com pecado escondido, nada disso. Os amigos de Jó, os amigos, entre aspas, de Jó, o acusaram. Disseram que aconteceu uma série de desgraças na vida dele, ele perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos e estava sendo corroído por uma chaga que tomava conta do seu corpo inteiro, porque ele pecou, era consequência do pecado dele. E Deus os repreendeu. Se você ler o livro de Jó, especialmente o final do livro de Jó, você verá que Deus repreendeu os amigos de Jó, os falsos amigos de Jó, porque eles falavam coisas que não sabiam, não entendiam. O próprio Jó reconheceu, ele não entendia muitas coisas de Deus e reconheceu que ele mesmo se arrependia por ter dito coisas que não sabia, mas ele reconheceu que Deus é superior, muito superior a ele, que a grandeza de Deus é tão insondável que a mente humana não consegue compreender. Por mais difícil que seja, a mente humana não consegue entender por que acontece tanta desgraça no mundo, por que acontece tanta desgraça na vida das pessoas. Será que é por que será que eu estou sofrendo? Será que é algum pecado, alguma maldição? Não, é a raiz pecaminosa. Pode ser que se você ainda não teve encontro real com Cristo, se você ainda não faz parte da família de Deus, pode ser que você tenha sofrido alguma maldição, esteja sofrendo algum tipo de maldição, trabalho, bruxaria, feitiçaria, sei lá. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você não está mais sujeito a isso. Você imediatamente é liberto. Você entregou a sua vida a Cristo, foi selado com o Espírito Santo, você imediatamente foi liberto de tudo isso. E não há como o inimigo atingir você, como eu já disse aqui. E finalmente, só esclarecendo uma coisa, eu não sou sensacionista. Eu creio nos milagres. Os milagres ainda acontecem nos dias de hoje. Só que existe uma diferença enorme, gigantesca, entre o milagre para promover o reino de Deus, o milagre que ocorre por meio a pessoa precisa da cura, ela crê em Deus, ela confia no que Deus pode fazer na sua vida, e por meio da sua fé ela é curada. E Deus às vezes usa pessoas para isso, impondo as mãos, seja dando remédio, seja medicando, atendendo, socorrendo uma pessoa, seja ou simplesmente impondo as mãos, orando por ela. Deus pode usar pessoas para isso. Mas não tem nada a ver com o fato de eu querer me promover, ou promover a minha denominação, promover a minha comunidade, dizendo que, promovendo sessões de cura, libertação, isso é charlatanismo. Isso pode ser qualquer coisa, curandeirismo, charlatanismo, menos milagre vindo de Deus. Mas, enfim, se eu entrar nesse assunto, acabarei indo longe. Mas só para terminar esse vídeo, lerei aqui o texto de Romanos, o último texto aqui da minha relação. Romanos capítulo 6, versículos 20 a 23. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Só para reforçar aquilo que eu já disse várias vezes, inclusive nesse vídeo, não existe maldição, não existe trabalho, feitiçaria, bruxaria, seja lá o que for, capaz de atingir os filhos de Deus por adoção, aqueles que foram recebidos como cidadãos do reino de Deus, porque se a morte é consequência do pecado, a vida eterna é consequência da rendição do ser humano a Deus, da aceitação de que Deus é soberano, Deus é Senhor de tudo, Deus deve ser Senhor das nossas vidas, a aceitação de que Deus deve estar em primeiro lugar em tudo, nossas vidas, nossas decisões, nossos projetos, nossos sonhos, tudo, todos os nossos pensamentos, todo o nosso falar, nosso agir, nosso pensar, isso tem que estar submissos à vontade de Deus, porque Deus por ser eterno, por existir desde antes de nós nascermos, somente Ele sabe o que é melhor para nós.
Por isso é muita pretensão nossa, muita arrogância nossa, queremos dizer que temos direito disso, direito daquilo, ou mesmo dizer que tudo que acontece de ruim em nossas vidas é culpa de Deus, que Deus está sendo omisso, que se Deus existisse não aconteceria isso, não aconteceria aquilo. Eu deixaria com vocês um vídeo em espanhol aqui no card. O vídeo em espanhol do menino, ele gravou esse vídeo. É uma pregação, é o Espírito Santo de Deus falando por meio do menino. Ele falando, dando uma aula de teologia em espanhol. Se você quiser que eu ajude a traduzir, eu posso traduzir. Dando uma aula de teologia, uma aula de teologia sistemática ainda por cima, a todos aqueles que assistem ou ainda assistirão esse vídeo. Então, que Deus possa orientar a sua vida, não se deixe levar por heresias, por coisas equivocadas que muitas vezes as pessoas falam. Procure servir a Deus de uma maneira íntegra, sincera, honesta, verdadeira, fundamentando sua vida na palavra de Deus. E não se esqueça, vá à igreja, participe de uma comunidade cristã, não para ser servido, e sim para servir a Deus. Porque nós fazemos parte da família de Deus, não para sermos servidos, e sim para servirmos. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe, ou adicione aos seus favoritos. Ajude-me a divulgá-lo, inscreva-se no meu canal se você não for inscrito. Que Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser.